Se fomos santificados, por que ainda pecamos? Esse é um dilema que o crente vive, né? Ele está morto para o pecado, mas ele precisa viver lutando contra ele. Nós somos justificados, né? Justificação é o ato que torna uma pessoa justa. Olá pessoal, paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para gravarmos a pré-aula da lição 6. É um prazer, uma alegria poder contribuir com os nossos irmãos, os professores, os jovens, né? O tema da lição 6 de hoje é mortos para o pecado, mas ainda lutando contra ele, ok? Mortos para o pecado, mas ainda lutando contra ele. Esse é um tema muito importante, assim como todos os temas relacionados à Bíblia. É um costume nosso de falar que é um assunto importante quando a gente fala de alguma coisa a respeito da palavra de Deus. O texto áureo se encontra em Romanos capítulo 6, versículo 4, tá? Que diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. E aqui, assim como todas as aulas, nós sempre orientamos, né, que os professores leiam junto com os alunos. É um costume antigo da igreja. O professor lê uma vez e depois toda a classe repete o versículo. Isso é para fixação, tá bom? Para que todos os alunos possam memorizar de forma breve. Obviamente não vão decorar, mas isso fica no subconsciente de cada jovem. Um dia eles vão lembrar. O Espírito Santo, assim como diz a palavra de Deus, vai fazer lembrar este versículo na hora oportuna. Amém? O resumo da lição diz assim: o crente, uma vez justificado e santificado mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo, deve morrer para o pecado. Este é o resumo da lição que está na revistinha. Na minha opinião, eu tiraria o deve, né? Porque o crente em si, ele já morreu para o pecado, tá certo? Mas nós vamos usar o que está escrito na revista, tendo esse princípio, né? Que o crente, verdadeiramente crente, ele já morreu para o pecado e vive para Deus, ok? Leitura bíblica em classe, Romanos capítulo 6, versículo 1, do versículo 1 até o versículo 14. Leia pausadamente, né? Se você tiver uma quantidade de alunos que corresponda à quantidade exata dos versículos, peça para que cada um leia um versículo. É muito importante para gerar uma dinâmica em sala de aula, ou até mesmo não precisa ser a quantidade exata, né? Pode ser que tenha um aluno ali que repita uns versículos, vai ser muito bom. Isso é muito bom. Nós costumamos fazer isso em sala de aula também, ok? E aí uma coisa muito importante também na leitura bíblica em classe é que nós precisamos, depois da leitura, perguntar para os jovens o que eles entenderam da leitura, né? Porque só ler não importa, só ler não significa nada. O interessante para cada um de nós, e isso nós remetemos a qualquer coisa que nós vamos ler, né? A um livro. Não adianta nada eu pegar um livro de 200 páginas, ler em um dia, sendo que eu não entendi nada, ok? Então, interessante é isso, importante é isso aí, ler. Aí você pergunta para o jovem: jovem, você entendeu o que você leu? Se ele não entendeu, leia de novo, pausadamente, explicando, né, lentamente, para que todos possam compreender o que foi lido. Amém? Objetivos desta lição: compreender que o crente deve morrer para o pecado, conscientizar de que vivemos uma nova posição em Jesus Cristo, e também saber que o crente deve viver em novidade de vida. Amém? Esses são os 3 objetivos, né? No final da lição, os jovens precisam ter a ciência de tudo isso: compreensão, conscientização e saber que o crente deve viver em novidade de vida. Obviamente que eles
já sabem, né? Mas isso aqui, a lição serve para edificação. Talvez tenha algum novo convertido, alguém que não tem essa noção, mas todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Esta é uma verdade. Amém? Introdução. No texto bíblico que estudaremos nessa lição, Paulo apresenta a nova posição do crente diante de Deus, perdoado gratuitamente e livre em Jesus Cristo. Vamos refletir a respeito das mudanças que devem ocorrer com o crente após a justificação para a sua santificação. Veremos que as Escrituras Sagradas afirmam que o crente deve morrer para o pecado, pois ele passa a ocupar uma nova posição diante de Deus e deve andar em novidade de vida. Ok? Essa é a introdução. Basicamente, a lição vai tratar que o crente, tendo uma nova vida para com Deus, tendo primeiro a informação de que ele morreu para o mundo, ele precisa viver em santidade, ou seja, longe do pecado. Ele morreu para o mundo, ele não é mais servo do mundo, assim como nós vimos na lição anterior, né, na lição número 5. Ele morreu para o mundo, agora ele vive para Deus. Agora ele deve viver em santidade, agora ele deve viver uma vida santificada. Amém? É basicamente isso que a lição vai abordar aqui, tá bom? Tópico 1. O crente deve morrer para o pecado. E aqui, igual eu falei, né? O verdadeiro cristão, ele morreu para o pecado. Ele morreu para o pecado. E se ainda você não compreendeu que você deve morrer para o pecado, então há tempo, né? Ainda há tempo de você mudar de vida, né? Ainda há tempo de você tomar uma posição diante de Deus. E aí esse primeiro tópico, ele vai falar, né, sobre três subtópicos. O primeiro subtópico é a interpretação errônea da justificação pela fé. Vamos aqui lembrar o que é justificação pela fé. Na vida do crente, há algumas coisas que o crente, uns estágios, né, um estágio que o crente passa no momento da sua conversão, no momento da sua salvação. Né? O crente, ele ouve a palavra de Deus, e aí nós entendemos pela palavra de Deus que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E mediante a palavra de Deus, o crente, ele é convencido pelo Espírito Santo, tá certo? E ele passa a se arrepender mediante a pregação da palavra de Deus. Não há como uma pessoa se arrepender sem antes ouvir a palavra de Deus. É necessário que ela ouça a palavra de Deus, creia no Senhor Jesus Cristo e se arrependa dos seus pecados. Né? E aí nós temos o processo operado pelo Espírito Santo que nós chamamos de regeneração. A regeneração é o novo nascimento que é descrito no capítulo 3 de João, do Evangelho de Jesus segundo João, quando Jesus está conversando ali com Nicodemos. E aí Jesus fala assim, olha, necessário vos é nascer de novo. E o Nicodemos fala assim, olha, como é que pode alguém sendo velho voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Porque o Nicodemos não tinha entendido o que era o novo nascimento. Né? Uma nova vida. Ou seja, um homem ele nascer em Cristo, nascer da água e do Espírito. Isso fala da regeneração, da nova vida em Cristo Jesus. Então esse é um primeiro processo. E depois que ele é regenerado, ele é santificado. A santificação, o que é a santificação na vida do crente? A santificação instantânea. Quando ele crê em Jesus, os pecados que ele tinha são retirados dele. Ele é perdoado dos seus pecados instantaneamente, naquele momento. E nós sabemos que a santificação, além de ser instantânea, ela é contínua e progressiva. O que isso quer dizer? Que a pessoa ela precisa viver em santidade. Né? Ela precisa não somente viver também em santidade, mas ela precisa crescer. Crescer na fé, crescer em santidade, melhorando a cada dia na presença do Senhor. E aí, na santificação, ela também recebe a justificação. Uma pessoa recebe a justificação. A justificação é algo que acontece no tribunal do céu, no tribunal de Deus, onde Deus declara uma pessoa justa. Mas isso acontece no céu. Os homens não podem considerar ninguém justo, mas no tribunal do céu isso acontece
quando uma pessoa crê no sacrifício de Jesus Cristo. E aí nós lemos na palavra de Deus em Romanos que diz que justificado, pois pela fé temos paz com Deus. Né? E isso é algo maravilhoso. E aí após a justificação, o crente ele recebe também a adoção. Ele recebe a adoção. Porque no momento em que ele crê em Deus, no momento em que ele é regenerado, santificado e justificado, ele passa a ser filho de Deus. Ele não é somente agora uma criatura, mas lá no Evangelho de Jesus segundo João também diz que todos aqueles que creem em Jesus passam a ser filhos de Deus. Passam a ser filhos de Deus. E ainda mais, o crente ele recebe a glorificação. Isso é algo maravilhoso. O que é glorificação? Agora, o crente ele passa a ser um cidadão do céu. Ele passa a ser um cidadão do céu. Então, essas são as etapas da salvação na vida do crente, né? Então, a justificação é isso. A justificação é quando Deus considera alguém justo diante dele. Tá certo? Quando Deus ele considera o crente não mais um pecador, mas considera um homem justo, uma mulher justa. Amém? E é só Deus que pode fazer isso aí. E há muitas interpretações erradas em cima disso, né? No Antigo Testamento, os judeus tinham a interpretação de que a justificação vinha pelo cumprimento da lei. Pelo cumprimento da lei, ou seja, eu sou justificado pelo cumprimento de toda a lei. Obviamente, nós devemos cumprir a lei, só que ninguém pode cumprir a lei completamente. E é aí que está, né? Quando nós falamos que por nós mesmos nós não conseguimos nos justificar. Ninguém pode se justificar, porque todos nós diante de Deus fomos acometidos de um erro, porque ninguém consegue ou conseguiu cumprir a lei completamente, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Jesus Cristo morreu pelo nosso pecado. Se Jesus tivesse pecado, se Jesus tivesse achado em falta pela lei, ele teria morrido pelo pecado dele. Mas como Jesus cumpriu toda a lei, então ele morre pelo nosso pecado, nós que não conseguimos cumprir toda a lei. Amém? A advertência contra o abuso da graça. Quando nós vemos em Romanos capítulo 4, né? E isso se encontra na leitura bíblica, capítulo 6, nós encontramos na leitura bíblica em classe, por isso que é muito importante que nós vamos ler na sala de aula, né? O Paulo ele já começa perguntando: que diremos, pois? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele basicamente pergunta assim: olha, quanto mais eu pecar, mais a graça do Senhor será sobre a minha vida? Maior será a graça do Senhor? Ele faz essa pergunta. Possivelmente alguém deve ter questionado isso. Possivelmente alguém deve ter colocado isso, né? Que quanto mais uma pessoa pecar, maior será a graça de Deus sobre a vida dela. E este é um erro que nós vemos no dia de hoje. Muitos creem assim, que quanto mais essa pessoa pecar, a partir do momento que ela é justificada, quanto mais ela pecar, maior é a graça. Ou seja, aumenta a graça, como se estivesse aumentando a graça. Isso não é uma verdade, é uma interpretação errada a respeito da justificação. Tá certo? E a advertência contra o abuso da graça, né? Muitos creem que uma vez justificada, a pessoa está salva para sempre, né? Nós não cremos dessa forma. Nós cremos que a pessoa ela é justificada, né? E aí ela é santificada, e a santificação é contínua e progressiva. Ela precisa viver. A Bíblia diz: justificados, pois, pela fé, né? E a fé sem a obra, ela é morta. A fé sem as obras, ela é uma fé morta. Ou seja, se um momento eu sou justificado pela fé, e a partir do momento que eu paro de demonstrar a minha fé, né, não fazendo mais as minhas obras, quer dizer que eu estou fora, estou desenquadrado. Eu me encontro na situação de como se eu nunca tivesse crido, como se eu nunca tivesse justificado. Assim nós cremos, né? O crente ele perde a salvação.
o crente ele perde a salvação, porque enquanto ele está crendo em Jesus, ele é justificado. A partir do momento que ele para de crer em Jesus, e a fé, mais uma vez, a fé ela é manifesta pelas obras, então ele já está fora disso. Ele não está mais justificado, mas ele precisa novamente ter um conserto, né? Ele precisa se voltar para Deus. Tá certo? Então não há isso de que uma vez justificado eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. O que eu quiser da minha vida. Quanto mais sujo eu for, maior será a graça de Deus. Isso é uma heresia muito grande, né? Que leva muitas pessoas para o inferno. Justificados e mortos para o pecado, né? Justificado aqui já foi explicado que a justificação é quando Deus considera alguém justo diante do tribunal do céu. Essa pessoa é justa, né? E mortos para o pecado, o que quer dizer morto para o pecado? E aí há o símbolo, né? Quando nós vemos aqui no versículo 3, Paulo diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. O batismo ele tem um simbolismo, ele significa, quando uma pessoa ela é mergulhada na água, quer dizer que ela morreu. É como se fosse um sepultamento, e Paulo explica isso, né? E aproveitando aqui o gancho, é muito bom nós explicarmos para os alunos o contexto da carta de Paulo aos Romanos. Para que Paulo escreveu, né? Qual é o assunto. Nós sabemos que o assunto da carta de Paulo é a justificação pela fé. É a justificação pela fé. Paulo ele trata desse assunto em toda a carta aos Romanos. Então, explique isso para os jovens, né? Se possível, fale para os jovens durante a semana ler esta carta. Não é um livro grande, dá para os alunos lerem durante a semana. Isso é muito bom. Então, a partir do momento que a pessoa ela morre para o pecado, né, ela vive para Deus. E é isso que trata aí o batismo, né, a simbologia do batismo. A pessoa, quando ela mergulha, ela morre para o mundo, e quando ela é levantada, ela nasce para Deus. Tá certo? Só que o batismo em si, muitos acreditam que uma pessoa só será salva, só passa a ser justificada no momento do batismo, a partir do batismo. Mas nós cremos que há pessoas que vão para o inferno batizadas, né? E outras, assim como o ladrão da cruz, né? Que não foi batizado, mas mesmo assim encontrou Jesus no paraíso. Amém? Tópico 2. Vivendo uma nova posição em Cristo. Subtópico 1. Conhecendo a nova posição em Cristo. Nós devemos ter a ciência, né? E aí na lição nós devemos passar esta mensagem que quando nós nos convertemos a Deus, quando Deus muda a nossa vida, nós temos uma nova vida, uma nova posição diante dele, né? Uma nova posição diante dele. E qual posição é esta? Uma posição de que nós devemos dar testemunho, uma posição de que aquela pessoa que vivia no pecado, ela já não é mais conhecida, ela morreu. É outra pessoa agora que vai viver no lugar dela, certo? É outra pessoa que vai viver, uma nova pessoa, né? Eu lembro que quando eu fui batizado, né, eu fiquei um período, né, vivendo até seriamente. Eu mal falava com os amigos, né, porque na minha mente ali eu recebi assim uma transformação por causa do ato do batismo, né? Toda vez que alguém fazia algo no meu lado, eu falava, vigia, vigia, né? Até chegou um tempo que uns amigos até não me chamavam mais para nada, que eu era muito chato. A gente também não deve ser assim, né? Quando a gente começa a julgar, quando a gente começa a colocar, a comparar a nossa santidade com os nossos amigos, com as pessoas que estão à nossa volta, isso fica muito chato, né? A pessoa ela fica insuportável, essa é a realidade. Nós devemos ter uma posição diante de Deus. A palavra de Deus fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. A partir do momento que a gente começa a examinar a vida do irmão, aí a coisa já começa a ficar complicada, a gente já começa a ficar muito chato, né? Mas voltando aqui para a lição, a nova posição diante de Cristo, né?
Quando nós, aí vem a simbologia do batismo, quando nós saímos da água, aquela pessoa ali, ela é uma pessoa viva diante de Deus, né? Nós sabemos que uma pessoa ainda, quando ela não crê no sacrifício de Jesus Cristo, ela é considerada morta espiritualmente diante de Deus. Mas a nova posição dela é que ela é viva agora, ela tem vida com Deus. Amém? Vivificados em Cristo. Da mesma forma que Jesus Cristo morreu, nós também morremos, né? E da mesma forma que Jesus Cristo, ele reviveu, ele ressuscitou, nós também ressuscitamos, né? Assim como Cristo ressuscitou, nós também somos vivificados para viver uma vida de santidade. E isso é glorioso, isso é maravilhoso. E o subtópico 3 diz assim: embaixadores de Cristo na terra. Nós nos tornamos cidadãos dos céus. Agora nós somos representantes do céu aqui na terra. Nós somos representantes de Cristo aqui na terra. Nós não fazemos mais partes desse mundo, né? Nós não somos mais cidadãos desse mundo, mas nós somos cidadãos dos céus, esperando somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vir nos buscar. Amém? Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Assim como há um embaixador de outros países que estão no nosso país, representando a sua pátria, nós também, sendo nós cidadãos dos céus, estamos aqui representando o céu. E isso está ligado diretamente com a vida em Cristo agora, né? Porque como é que pode alguém ser um cidadão do céu se comportar como se fosse um cidadão do mundo? Como é que pode alguém que é embaixador de Cristo, um representante de Cristo, né, viver como uma pessoa deste mundo? Nós carregamos em nossa vida uma responsabilidade muito grande. Quando nós falamos assim que somos cristãos, quando as pessoas sabem que nós somos cristãos, nós carregamos um fardo que nós precisamos honrar. Nós carregamos algo que nós precisamos honrar, uma responsabilidade que nós precisamos, necessitamos honrar. Porque não é o nosso nome que está em jogo, é o nome de Cristo. Nós não vivemos conforme cidadãos do céu, cidadãos de Cristo, nós envergonharemos o nome do nosso Senhor. Tá certo? Tópico 3. Vivendo em novidade de vida. Subtópico 1. Quem reina na nova vida não é mais o pecado. Assim como na lição passada, lição 5, nós falamos aqui da liberdade, né? Que Cristo derramou o seu sangue para nos libertar do pecado, para nos tornar livres do pecado. Uma vez que nós somos regenerados, santificados, justificados, adotados e também glorificados, nós não temos como Senhor o pecado, né? E aqui no versículo 12 do capítulo 6, Paulo fala: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Ou seja, o pecado não deve mais dominar sobre a nossa vida. E aí há uma pergunta que nós devemos fazer. Bom, se fomos santificados, por que ainda então pecamos? Se fomos justificados, se somos crentes fiéis, se nós servimos a Deus, por que ainda a gente peca? E aí nós vamos lá para a palavra de Deus, quando ela diz que quem diz que não peca, já está pecando, né? Diz que se alguém fala que não mente, já está mentindo. Isso nos remete a entender que se alguém diz que não peca, que vive sem pecar, essa pessoa já está cometendo um pecado. Mas é importante que nós venhamos responder essa pergunta. Por que que nós continuamos pecando se ainda, né, se nós já fomos santificados? A resposta é que há uma diferença entre o pecado deliberado, aquele pecado ilimitado, a pessoa vive pecando constantemente, e uma pessoa que ela luta diariamente contra o pecado, né? Ela não quer pecar, mas ela acaba pecando. Há uma enorme, uma gigantesca diferença entre essas duas coisas. Tá certo? Libertando os membros do corpo do domínio do pecado.
Nós sabemos que Deus, primeiramente, criou o ser humano para ser um dominador. Para ser um dominador. E por conta do pecado, o pecado tornou o homem um dominado, né? O homem, ele não tem o domínio próprio quando ele vive no pecado. Mas a partir do momento que nós somos libertos, que o Senhor nos liberta de uma vida de pecado, nós temos o domínio do nosso corpo, o domínio da nossa fala, do nosso pensamento, daquilo que vamos ouvir. Nós temos o domínio da nossa vida, porque o Espírito Santo habita em nossos corações. Aí no versículo 13, ele diz assim: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Ou seja, nós devemos ter o domínio do pecado. O domínio do nosso corpo, melhor dizendo. O domínio das nossas mãos. O domínio de onde nós vamos. O domínio daquilo que falamos. Né? Colocar um freio na língua, como muitos dizem. Nós devemos ter o domínio do nosso corpo. Tá certo? Então, Deus faz o crente um dominador. Ele passa a ter um domínio próprio da sua vida. Amém? E aí ele pode usar o seu corpo agora não mais como um instrumento de pecado, mas agora ele pode usar o seu corpo para servir ao Senhor, já que agora ele é um templo do Espírito Santo. Já que agora ele usa o seu corpo para adorar ao Senhor. O seu corpo agora é um instrumento de adoração ao Senhor. E ele agora anda em santidade. Amém? Isso é glorioso. Louvado seja o Senhor. E no versículo 14, na parte A, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não pode ter domínio sobre nós. Isso nos leva ao vício, né? Isso nos leva ao assunto do vício. Porque um crente jamais ele pode ter vício. De maneira nenhuma. E isso inclui qualquer tipo de vício. Né? Não estamos falando somente de cigarros ou bebida. Mas principalmente é algo muito difícil que nós lutamos. Que eu, com certeza, no momento que eu falei isso aqui, já veio à sua mente, que é as redes sociais. As redes sociais, elas têm um poder de prender uma pessoa. A não ser que você use como renda, né, as redes sociais, você não pode ficar preso a isso. Passar o dia inteiro nas redes sociais, ou até mesmo no Netflix, né? É bom assistir um filme, uma série, é muito legal. É bom você, né, com a sua família, com seus irmãos, com os amigos, assistir um filme. Mas a gente não pode tomar todo o tempo do nosso dia fazendo essas coisas. Precisamos mergulhar principalmente na palavra de Deus. Precisamos orar mais, né? Porque essas coisas que trazem o alimento espiritual para a nossa vida, essas coisas que edificam a nossa vida cristã, né? Nossa vida cristã, melhor dizendo. E o subtópico 3, vivendo uma vida vitoriosa debaixo da graça de Cristo. O que quer dizer uma vida vitoriosa debaixo da graça de Cristo? No versículo 14, o Paulo diz assim: pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Uma vida vitoriosa debaixo da graça de Cristo é quando você consegue, por meio da graça, e nós reconhecemos que é só por meio da graça, ser vitorioso sobre o pecado, né? Uma hora que nós compreendemos que se fosse pela lei, todos nós seríamos condenados. Se fosse pela lei, todos nós seríamos condenados. É por isso que a lei é incompleta. A lei é boa, mas a lei é incompleta. A graça, ela vem e completa tudo em nossas vidas. Porque pela graça nós somos salvos. Pela graça nós somos salvos mediante a fé, como diz a palavra de Deus. Então, vitorioso debaixo da graça é isso, é quando você obtém vitória sobre o pecado. Quando você vivia no mundo, você não era vitorioso. Por quê? Porque o pecado, ele dominava a sua vida. Agora você venceu, sendo crente, você venceu o pecado.
Você venceu aquela vida de pecado. Agora o pecado na sua vida é o quê? É um acidente. E as pessoas, assim como Judas, eles sentem remorso por causa do pecado. Eles sentem remorso por causa do pecado. Nós não devemos de maneira nenhuma fazer igual o Adão e a Eva, assim o Kelvin falou na lição 4 a respeito disso, que quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam do Senhor, né? Se toda vez que a gente pecar, nós nos escondermos do Senhor, parar de orar, parar de buscar a presença do Senhor, é pior para nós, porque mais distante ainda nós ficaremos longe da presença do Senhor. Meu irmão, se você cometer um pecado, é aí que você precisa orar. É aí que você precisa buscar. É aí que você precisa se aproximar da presença de Deus para que você possa vencer o pecado. Para que você possa vencer o seu erro, o seu ego, o seu eu, o seu orgulho, a sua carne. Amém? Então você pode falar, professor, você pode falar tudo isso em sala de aula e você pode mergulhar, né? Você pode ir mais profundo. Quanto mais profundo você for, melhor será para o aprendizado de cada um dos jovens. Amém? Conclusão. Nessa lição aprendemos que o apóstolo Paulo exortou os crentes a respeito da doutrina da justificação pela fé e o cuidado contra a prática da libertinagem. Por isso ele reforça a necessidade da santidade contínua e progressiva após a justificação e santidade inicial. Amém? Aí no final da aula você pergunta para o jovem, o que é justificação? Pergunta para ele e veja se ele entendeu. Há quem diga que uma pessoa só entendeu mesmo se ela sabe explicar. Amém? Deus abençoe sua vida.